Bom dia, a gente está aqui, ó, em Belo Horizonte, aqui é a Lagoa da Pampulha, que é a igrejinha projetada pelo Oscar Niemeyer, cheia de curvas e tal, com os azulejinhos também. A gente vai mostrar uns vídeos aqui de Minas Gerais, das cidades históricas, vai ser bem legal. Vamos lá. Esses azulejos aqui, ó, da igrejinha aqui, são azulejos do Cândido Portinari. Essa obra dele aqui pintada pelo Cândido Portinari. Legal, né? Como vai, BH, ouve a voz da montanha. Aí tá aqui a igrejinha, ó, a entrada, frente dela pra lagoa, né? E aqui atrás, ó, pra cá pra trás, vão estar o Mineirinho e o Mineirão. Que é o estádio fechado, né? Como se fosse pra vôlei e tal. E o Mineirão, o estádio aqui dos times do Cruzeiro, do Galo. Aí, a entradinha da igreja. À tarde em meu coração. Aqui a gente vê, ó, aqui é o Mineirinho e aqui é o Mineirão. E aqui é a Lagoa da Pampulha e aqui a igrejinha da Lagoa da Pampulha, igrejinha de São Francisco, feita pelo Oscar Niemeyer. Aqui toda a parte de jardins, ó, é do Burlemax, que fez os jardins também lá do Teatro Zé do Alencar, né? Aqui do Oscar Niemeyer e as obras de arte, as pinturas todas do Cândido Portinari. Como fosse sonho meu, como fosse bom. E como uma das obras-primas importantes no altar dessa igreja de São Francisco, a gente tem, do Cândido Portinari, claro, né? A gente tem essa imagem de São Francisco de Assis, ele se despindo das vestes deles, fazendo aquele voto de pobreza, né? Que ele ficou conhecido. Ele era uma pessoa de origem nobre, né? E teve esse voto de pobreza depois que teve as visões de Jesus, as chagas de Cristo e tal. Então a gente vê, e ele lembra muito aqueles quadros do próprio Portinari, daqueles nordestinos retirantes das secas, né, que sofrem com as secas aqui no Nordeste do Brasil. Então a gente vê São Francisco de Assis, né, você vê que a gente está na fase do cubismo, né, então que as formas são disformes, por exemplo, a mão é muito grande quando comparado com o rosto, quando comparado com os próprios braços, né, então esse cubismo é bem presente nessa obra do Cândido Portinari. A gente tem também aí uma pessoa com hanseníase, né, um leproso, na época era chamado de leproso, e essas pessoas eram meio que isoladas do convívio social por medo de contágio e tal, e a gente vê pessoas que supostamente são clérigos, né, que estão abismados com essa atitude de São Francisco, desse voto de pobreza. A gente vê mais ao alto a população em geral, e você vê que quanto mais afastado da figura central, as figuras vão ficando sem rosto, né, os indigentes, as pessoas que às vezes ficam afastadas das decisões da igreja e tal. Então essas pessoas estão com o rosto não bem desenhado, diferentemente das pessoas que estão mais próximas à ação central, essa ação de São Francisco de Assis. A gente tem os franciscanos também, né, a gente vê pela veste, né, você tem a corda dos franciscanos, que também estão abismados com esse voto de pobreza feito por São Francisco de Assis. Aí uma figura polêmica nesse quadro, que causou muita polêmica, principalmente quando essa igreja foi entregue, né, no final da década de 1940, que é o cachorro caramelo, um cachorro pé duro, como a gente chama aqui no Ceará, porque a gente está aí no altar da igreja. Essa pintura está na porção mais importante da igreja, que é o altar, e naquela época você não podia ter animais representados no altar, seria um sacrilégio muito grande, mas Cândido Portinari colocou esse cachorro, já que São Francisco era amigo dos animais, e esse cachorro caramelo meio que representa os animais aqui do Brasil, porque é uma figura bem presente nas cidades. A gente tem um enfermo aí, também esperando por um milagre, e a gente tem Santa Clara, né, ao lado de São Francisco de Assis, também abismada com essa atitude de São Francisco. Você vê também que as mãos são disformes nesse cubismo, né? E aí a Bianca, que era irmã de Santa Clara também, e essas outras pessoas
também abismadas com essa atitude de São Francisco de Assis. A gente tem essa figura ao fundo, ao lado de Bianca, que ninguém sabe se é um homem, se é uma mulher, está segurando uma criança no colo, né? Mas a gente não sabe se é homem ou se é mulher, então é bem interessante essa representação do Cândido Portinari e essas representações também desse clérigo, do leproso, né? Dessas pessoas todas aí presentes na obra genial do Cândido Portinari. Essa igreja me marcou muito e eu queria muito conhecer essa figura, essa arte pessoalmente, e eu tive essa grande oportunidade nessa igreja que fica no complexo da Lagoa da Pampulha. É isso aí. Outra coisa que me marcou muito nessa igreja foram os quadros, todos pintados por Portinari também, da Via Crucis, né? Nessa igreja são 13 as estações, hoje em dia são 15 as estações, porque inclui a ressurreição de Cristo, né? Mas aí são 13. E é interessante porque a gente consegue ver essa transformação do Jesus de um lado mais humano, e você consegue ver enquanto ele está vivo como homem, como carne, o rosto dele bem desenhado, e à medida que ele vai morrendo em termos humanos, mas vivendo em termos eternos, esse rosto dele vai ficando mais disforme, sem uma representação física do rosto dele, justamente para representar o rosto de todo mundo. Ele estava morrendo ali para expiar os pecados de todo mundo, então ele não teria um rosto, eles seriam todos nós nesse rosto de Jesus. Então a gente vê nesse quadro ele carregando a cruz, ele ainda vivo, então você vê o rosto bem delimitado, aqui ele já sendo açoitado, né? Então o rosto já ficando um pouco mais disforme, né? O nariz, os olhos, as vestes deles sendo retiradas, ele estava prestes a ser pregado na cruz também. No próximo quadro que eu coloquei aí, ele está pregado na cruz e você vê também o rosto já ficando mais disforme, ou seja, ele já morrendo do ponto de vista humano, mas começando a viver do ponto de vista eterno e morrendo sem rosto, sem esse rosto dele, justamente para representar que ele estava morrendo com o rosto de todos os seres humanos, já que ele veio para expiar os pecados de toda a humanidade. Aqui ele já sendo retirado da cruz, você vê o rosto dele totalmente já disforme, a gente não tem mais formas de olho, de nariz, de boca, né, justamente para representar essa morte desse Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. E aqui também, ele sendo retirado da cruz, também com esse rosto todo disforme, nessa representação genial também do pintor Cândido Portinari, nessas estações da Via Crucis, da Via Sacra, da Via Dolorosa, que tem nessa igreja, na igreja de São Francisco. E aqui, por último, esse quadro, ele morto já, você vê ele, o rosto totalmente já disforme, né? Ou seja, representando que ele não teria mais um rosto de Jesus, mas sim teria o rosto de todos os seres humanos. Então achei muito interessante também e muito genial essa sacada do Portinari. Outra coisa que me chamou muito a atenção foram essas esculturas, essas artes de bronze do artista Alfredo Seschiati, que trazem basicamente a criação do homem, a criação da mulher, o pecado original e a expulsão do homem e da mulher do paraíso. Então é muito interessante porque também é uma arte meio que revolucionária, foi feita na década de 40 e tal, a igreja foi inaugurada em 1943, né? E esses painéis de bronze eles também trouxeram muita polêmica, e foram inclusive alvos de críticas por conta dos bispos da época e tal. Ele traz aí a criação da mulher, a gente vê Deus anestesiando o homem, tirando da costela de Adão e criando a mulher. A gente vê aí Eva sendo criada por Deus. Isso fica muito próximo da pia batismal e é uma escultura em forma de ponto de interrogação, né? Até para questionar as coisas que aconteceram no Gênesis e tal. E a obra mais interessante dessas do Alfredo Seschiati que tem, eu acho essa daqui agora, que é o pecado original. Então você vê Adão e Eva, a serpente olhando para Adão, e vê Eva e Adão meio que trocando essa maçã, né? Eva não está dando, não está recebendo e tal.
Então, meio que um compartilhamento dessa culpa. Será que a culpa foi só da mulher, só de Eva? Ou será que Adão também teve um pouco de culpa nessa expulsão do paraíso, né? Que você vê como Eva está colocando assim, é como se estivesse pegando ou como se estivesse jogando essa maçã, e Adão, será que ele não está também levando a maçã à mão de Eva e Eva está pegando essa maçã? Então esse compartilhamento de culpa causou muita polêmica por conta dessas interpretações dos artistas às escrituras, principalmente lá do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, nessa expulsão do homem e da mulher do paraíso, né? Você vê a serpente também olhando para Adão, não está olhando tanto para Eva, como se estivesse condenando Adão e não condenando Eva, né? Então achei muito interessante essa obra de bronze, que está feita em bronze, do artista Alfredo Seschiatti. E a gente tem por último a expulsão de Adão e de Eva do paraíso. A gente tem essa escultura, né, já no finalzinho desse ponto de interrogação. Então a gente tem Deus expulsando Adão e Eva do paraíso, eles já cobertos, né, com panos, com os cabelos, com folhas e tal. E a gente tem isso já no final. E bem no finalzinho mesmo desse ponto de interrogação, a gente vai ter, naquela curvinha, né, a gente vai ter a área do confessionário. E era um confessionário diferente, um confessionário aberto, né? As pessoas não tinham cadeiras, ficavam em contato, o fiel direto com o padre ou com a pessoa que estava fazendo essa confissão, e sem cadeiras, meio que face a face, né? Meio que para tirar ou revelar todos os pecados nesse ponto de interrogação que a gente tem no final. Então achei muito interessante essa obra do artista Alfredo Seschiatti. E aí a gente vê a assinatura do artista, né, Portinari. É a única obra que está assinada dentro da capela é o quadro que está lá no altar, aquele quadro principal que a gente já explicou. E aí a gente tem algumas ilustrações do Oscar Niemeyer, algumas fotos, ou uma foto da obra, dessa estrutura curva de concreto, que acabou marcando essa obra de Oscar Niemeyer, e as pessoas que tiveram diretamente envolvidas, o presidente Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, Burle Marx, Cândido Portinari e essas outras pessoas envolvidas nesse projeto belíssimo da Lagoa da Pampulha. Olha aqui, mais uma vista da Lagoa da Pampulha, com a igrejinha aqui de São Francisco, Mineirão lá atrás, ali. Isso aqui foi construído foi terminado por ele, na verdade, né, quando ele era prefeito de Belo Horizonte, o Juscelino Kubitschek, que era médico também, que é o Mirante Oscar Niemeyer, né? Esse aqui é o projeto dele, né? Essa urbanização aqui, ó. Ali a igreja. Show de bola, viu? Não é não, doutora? Sim. E aqui, como a obra da Pampulha e tal, essa urbanização foi basicamente feita por esses 4 rapazes aqui, aí tem as estátuas deles 4, que é o Juscelino Kubitschek, o Oscar Niemeyer, o Burle Marx e o Cândido Portinari. Então são os 4 aqui que foram responsáveis por essas obras aqui no entorno da Pampulha. Aqui é a Casa do Baile, ó, foi projetada também pelo Oscar Niemeyer. Você vê, lembra as obras que ele fez depois, né? O Parque do Ibirapuera tem uma coisa mais ou menos parecida com isso e tal. É assim mesmo. Então é isso. Se você gostou do conteúdo desse canal, se inscreve, dá o like, avisa para os seus amigos, visite Minas Gerais, um estado que me surpreendeu, cidades fantásticas e maravilhosas. E é isso. Vamos conhecer mais o nosso país também, o nosso Brasil. Valeu, vamos lá!